uma massa francesa extremamente versátil que ganhou espaço na nossa confeitaria brasileira. Eu sou chefe Isis Alvarez e hoje eu trago para vocês a pâte sablé. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu poste por aqui e já deixa o seu like. E antes de irmos para a nossa receita, eu queria falar um pouco sobre a massa sablé. É uma massa que ela não leva tanto açúcar como a sucré. Eu vou ensinar a sucré aqui para vocês também. Então ela é uma massa que não leva tanto açúcar como a sucré. E a gente consegue fazer qualquer tipo de recheio na confeitaria usando essa base aqui. Então, vocês podem fazer também petit four, né? Aqueles biscoitinhos amanteigados maravilhosos, e vocês podem ainda saborizar essa massa com canela, com raspas de limão, de laranja, de cítricos que vocês quiserem e até com oleaginosas, que fica muito especial o sabor, aquela farinha, sabe? Aquela farofinha de amêndoas ou de nozes ou até de pistache, vocês podem ainda saborizar com pastas saborizantes. Então é uma massa muito versátil, vocês vão usar para qualquer recheio, como eu falei aqui. Então, bora para a receita. Então a gente vai começar aqui a fazer a nossa massa sablé e a gente vai usar o método de sablagem para fazer essa massa. Eu já ensinei a fazer esse método quando a gente fez a massa brisée. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card para você assistir. O método de sablagem consiste em a gente impermeabilizar a farinha de trigo, ou seja, não deixar com que essa farinha desenvolva o glúten quando adicionado o líquido, que no caso aqui é o ovo, tá? Então isso vai acontecer nessa técnica, porque a gente não quer que desenvolva o glúten, a gente não está fazendo uma massa de bolo, a gente está fazendo uma massa que nada mais é como uma massa de biscoito, né? É isso aqui que a gente vai ter nessa massa sablé. Então a gente acrescenta a farinha de trigo e a manteiga tem que estar gelada, porque a gente vai começar a movimentar com as mãos e se essa manteiga estiver em temperatura ambiente, ela vai desenvolver o glúten, porque ela já vai estar mais líquida. E a manteiga também tem líquido, tem muito mais gordura do que líquido, mas ela tem líquido e vai desenvolver esse glúten. Então a gente precisa mexer com a ponta dos dedos para fazer como se fosse uma areia molhada. Daí vem o nome sablagem, né? A técnica de sablagem, que caracteriza como uma areia molhada. Então, essa primeira parte a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vem com a ponta dos dedos até virar uma farofinha. E agora aqui, ó, ela virou esse aspecto, ó, parece uma areia molhada. Agora, ó, já que impermeabilizou a farinha, não tem mais o risco da gente desenvolver o glúten aqui, porque ela tá toda selada por essa gordura da manteiga. E agora, então, a gente vai abrir um buraquinho aqui no meio e a gente vai adicionar os outros ingredientes. Então, abri o buraquinho aqui no meio, eu vou adicionar o açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado, o sal. O sal vem sempre conferir mais sabor para as nossas receitas. E aqui eu vou colocar um ovo inteiro. E agora a gente vai trabalhando essa massa até que ela fique homogênea. Então, mexendo aqui com a ponta dos dedos, logo a minha massa pega forma e fica assim homogênea. Ficou homogênea, então o que a gente faz? A gente precisa levar essa massa para a geladeira por pelo menos 1 hora para que a gente possa abrir e assar a nossa massa.
Por que a gente precisa fazer isso? Porque o glúten precisa relaxar. Aqui a gente movimentou ele e agora então ele precisa relaxar. Porque senão a gente vai ter uma massa que não é o que a gente espera, que é uma massa embatumada, uma massa com uma textura que a gente não quer para as nossas tortas. A gente quer uma massa aqui, para a nossa massa sablé, uma massa crocante que derrete na boca. Então aqui, ó, eu vou colocar ela num plástico filme para proteger a minha massa. Aqui eu dou até uma achatadinha para ficar melhor, para ela gelar, né? E fecho ela, levo para a geladeira e espero por pelo menos 1 hora. Se você quiser fazer com antecedência, essa massa dura até 7 dias na geladeira e até 3 meses congelada. Então você pode fazer a sua produção e ir usando conforme a sua necessidade. Então aqui eu faço isso aqui. E vou levar para a geladeira. Então a nossa massa já descansou na geladeira, né? Como eu disse, por pelo menos 1 hora. E agora a gente vai abrir, tá? Então, eu quando tiro da geladeira, eu coloco uns 5 minutinhos na minha bancada, porque ela fica bem dura, né? Como vai manteiga, ela fica bem dura. E aí ela é mais difícil da gente abrir. Então eu deixo 5 minutinhos, é o suficiente para ela ficar mais fácil da gente trabalhar. E aqui eu vou abrir ela em 2 sacos plásticos, porque eu acho muito mais fácil do que a gente enfarinhar a bancada e ir abrindo. Porque a farinha a gente pode ir abrindo e vai juntando mais farinha na massa, né? Então eu prefiro fazer dessa maneira. Mas se você não tiver o saco, você pode sim enfarinhar a sua bancada e ir abrindo com o rolo. O importante é sempre olhar se a sua massa não grudou ali na tua bancada, porque se ela grudar, depois você vai ter que juntar tudo de novo e começar do zero. Então aqui a gente vai abrindo a nossa massa de um formato mais redondinho possível, tá? Então a gente vai trabalhando ela aqui e tentando deixar sempre na mesma espessura. A gente precisa de uma espessura aqui de meio centímetro. Ela muito fina vai fazer com que a lateral quebre, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a lateral da nossa torta. E a gente não pode deixar muito grossa o fundo, porque senão depois fica muito maçuda e até difícil na hora de cortar essa torta. Então aqui a gente vai girando. E com o saco a gente não corre o risco dela grudar. Eu já liguei o meu forno, tá? O forno sempre tem que estar pré-aquecido para as nossas tortas, tá? Então eu estou aqui com a minha assadeira, tá? Ela tem 21 centímetros por 4 de altura. Você pode usar também uma de 23, só que ela sendo mais baixinha, tá? E aqui o fundo, ó, tem que ser removível, tá? Você pode usar também daquelas mini tortinhas, que fica a coisa mais linda do mundo. Aqui o importante agora, ó, quando a gente abre, tira o plástico, ela tá perfeita, não grudou, não tem nada grudado, tá? E é importante a gente sempre medir. Então a gente vem aqui, ó, com a nossa assadeira, coloca no meio e a gente já sabe que aqui vai dar para o meio e para a lateral. Aí para colocar dentro aqui, como eu posso vir com o rolo e virar, mas uma maneira bem prática que eu acho é eu venho aqui, ó, eu coloco, deixo a minha forma aqui e eu viro a minha massa, ó. E não tem problema, tá? Se caso ela rasgar, a gente dá para ir emendando. E aqui a gente vai trabalhando da seguinte maneira, ó. Não posso fazer isso aqui, porque senão ela vai rasgar, tá? Se eu achatar, ela vai rasgar, porque aqui ainda precisa deixar a massa mais frouxa. Então, eu venho, ó, e vou trazendo ela aqui.
Então agora eu já consigo tirar o meu plástico. Então aqui, ó, por exemplo, nesse ladinho ela deu uma quebrada, né? A gente vem e consegue fazer uma emenda, tá? Essa massa é super gostosa de trabalhar, ó, ela fica bem molinha, tá? E aqui, lembrando que a gente não pode ficar trabalhando, mexendo muito ela por conta do glúten, como eu falei. Então aqui a gente já pode cortar, ó, tirar tudo isso aqui, essa rebarbinha, e a gente vai ajeitar. Eu não posso deixar a minha lateral aqui fina, porque senão a gente vai ter o problema da massa quebrar. Ajeitei tudo aqui, agora eu vou ver aonde que ela está mais fina e vou acrescentando, ó, vou acrescentando massa, tá? O importante também é não deixar um lado mais grosso, outro mais fino, porque na hora de assar não vai assar por igual. O que tiver mais fino vai queimar, né? Vai ficar mais queimado, e o que tiver mais grosso vai ficar cru, né? Então a gente tem que deixar o máximo que a gente conseguir, tá? Então a nossa massa já está toda linda aqui na forma. Ó, lembrando que é importante a gente deixar então essa lateral assim com uma espessura que ela não vai quebrar depois. Então eu fui ajeitando ela muito bem aqui, ó. Olha que linda que tá. Ó, toda retinha aqui na forma, tá? E sobrou essa quantidade de massa aqui, que eu posso congelar, né, por até 90 dias, e aí o degelo a gente faz na geladeira, tirou do freezer, coloca na geladeira, e aí deixa ela chegar depois de umas 8 horas, eu sempre tiro um dia anterior, coloco na geladeira, e aí ela faz o degelo, não vai juntar água pela minha massa, e aí então depois eu posso abrir normalmente e utilizar. Quando a gente descongela para tudo na confeitaria, a gente não vai congelar novamente. E aí, se você quiser também deixar na geladeira, você pode ir usando conforme as suas preparações. Ela dura na geladeira por até 7 dias antes de assar. Se você quiser assar também e utilizar depois, ela vai durar aí 5 dias em temperatura ambiente ou na geladeira, tá bem fechadinha. E você pode congelar assada também por até 90 dias. E sempre o degelo é feito como eu falei. Então agora eu vou levar para a geladeira de novo, vou deixar mais uns 10 minutinhos na geladeira para relaxar o glúten novamente. O glúten, como a gente trabalhou ele aqui de novo, a gente precisa relaxar para ele poder ficar, né, para a nossa torta ficar na textura que a gente quer, assim, bem crocante, que derrete na boca. Então a gente já volta para dar continuidade. Então agora a gente vai levar a nossa massa para o forno, mas antes a gente precisa tomar alguns cuidados, que é furar, ó, a gente precisa furar a massa assim, para ela não subir, e a gente vai colocar um peso também durante 20 minutos assando, para não inchar em cima e aí depois não tem o que fazer, tá? Porque ela vai criar uma barriga em cima e vai prejudicar a nossa torta. Então a gente precisa colocar esse pezinho em cima. Então aqui furei. Venho aqui, ó, com um papel manteiga, coloco aqui no fundo. Venho, coloco um papel alumínio por cima. E aqui eu tenho feijão, pode ser grão de bico, o que você quiser para dar peso, né? E esse feijão a gente usa somente para isso. E a gente pode usar por diversas vezes para fazer as tortas. Então o meu forno já tá lá, pré-aquecido a 180 graus. Eu vou levar a torta 20 minutos, daí a gente volta para retirar isso aqui e a gente deixa por volta de mais 20 ou até 30 minutos. Então aqui, ó, a minha massa já saiu do forno, né? Eu deixei 20 minutos com o peso, tirei o peso depois de 20 minutos e deixei assar até mais 20 minutos. 20 minutos ela ficou assim, com essa bordinha mais escura, e é assim que eu sei que ela está pronta. Para tirar ela aqui da minha forma, eu preciso colocar um copo ou algum outro apoio para fazer isso aqui, ó. Aí eu venho, tiro essa parte e também descolo essa parte aqui de baixo.
Então eu vim aqui com uma faquinha, ó, e descolo o meu fundo. E está pronta a minha torta, né? A minha massa está pronta, linda, para receber o recheio. Ela ainda está um pouco quente, tá? Morninha, então eu preciso deixar esfriar completamente para eu colocar o recheio. E a conservação dessa massa é de 7 dias na geladeira sem assar. Você pode assar, ela vai durar aí 5 dias na geladeira ou até em temperatura ambiente bem embaladinha. E se você quiser congelar, você pode congelar por 90 dias, tanto ela crua como assada. E aí o degelo é feito na geladeira. Então você tira do freezer, coloca na geladeira e aí você espera ali mais ou menos umas 8 horas até chegar na temperatura que a gente precisa utilizar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos e faça essa maravilha, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na sua casa. Um grande beijo!